E aí galera, Dragon na área, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estamos com mais um vídeo aí de Master Duel e dessa vez vamos falar sobre o Kashira, como o Kashira ficou pós-banlist. Lembrando que a banlist só vai sair em vigência no dia 10, então se você gosta de Kashira, Dragon Link, pode jogar ainda com as cartas que não foram banidas, né? Então, bora lá, vou mostrar pra vocês como o deck tá, ele puro, quais minhas ressalvas dele. Tá? E se vale a pena você ter ele, se não vale a pena você ter ele. Vou mostrar dois replays para vocês. Como foi mais ou menos do Dragon Link. Se você não assistiu o vídeo do Dragon Link, vê aí o vídeo anterior, vai estar lá, ou a playlist aqui também, que eu deixo na descrição. Então, bora lá pro vídeo. Voltando aqui, galera, esse é o formato que eu estou usando. Quem assistiu a decklist do Kashira viu que eu mudei algumas coisas já. Aqui a gente tem algumas coisas que foi mudado. Para quem não sabe o que vai acontecer, o Birth, que é o nascimento, ele vai a 1, então ele já está aqui a 1. O Ferrir também vai a 1, então eu também já deixei aqui a 1. Na minha decklist passada eu usava Barone e o Espadal Supremo, aí eu troquei pelo Utopia, né? Eu curti fazer Utopia, eu faço o Shangri-La dá efeito, dá trap, aí eu faço o dragão armado negro, se eu tiver segundo turno eu ainda uso o efeito dele, e aí depois eu faço o F0 Utopia e depois eu faço o F0 Futuro Draco Utopia, né, que é o nosso negate aqui via Exceed, porque assim eu consigo fazer mais tranquilo os efeitos aqui das coisas, tipo, a Teose, ela aloca a gente Exceed, então tendo um negate exceed fica bem mais fácil para eu fazer as jogadas. Aqui nesse formato, eu estou usando a lança, né? E há algumas coisas que a gente pode rever nesse deck é o seguinte: o deck está extremamente inconsistente e extremamente frágil. Então ele é um deck extremamente frágil. Um dos replays que eu vou mostrar para vocês eu não vou mostrar todo ele, que ele é um pouco longo o combo do cara. O cara é um deck de pêndulo. Eu faço como completo, passo é, pelo Utopia e faço o Hearth, mas eu não tenho nada para defender o Hearth, porque não veio a lança, não tive permanência ali para colocar também. Então, qual é a minha dica para vocês que querem usar o puro? Tentem usar mais coisas de Kashira, né? Então, aqui vocês podem perceber que eu estou usando dois ogro, porque eu quero ter coisa de Kashira na minha mão, para eu conseguir banir com Espantagarra, ou conseguir banir com o Lágrima Tiara, o Tiara Kashira, né? Então, por causa disso que eu tenho esses três, e eu tenho um ogro, porque o ogro não vai ficar nunca morto na minha mão se eu pegar esses caras. Eu bano o ogro, esse cara entra como especial, e se bobear eu bano o outro, ela entra também como especial, e eu consigo fazer jogadas com isso. O deck não tá um deck muito forte, como eu falei. Acho que as variantes dele com Punk, ou até mesmo com o Tiara aí já ficou mais ruim, mas com Punk eu acho que ainda dá pra usar. Mesmo você tendo um Ferrir, dá pra você ainda usar ele com o Vanisher, tá, galera? Então o Vanisher não morreu, porque você usa o Ferrir vai e traz o Hearts ainda, né? Você só consegue trazer outro Ferrir. Então, tipo, decks que usavam isso pra trazer outro Ferrir, não vai ter mais. Também, vocês podem usar o Espantagarra, porque o Espantagarra também é terra. Então, se você tiver um deck, tipo o Vanisher, o Vanisher ele precisa de um terra. Então, você usa o Espantagarra e usa o Hearth. Você consegue fazer bastante coisa com isso também. É ruim você usar Espantagarra? É ruim, porque o Espantagarra não entra como especial, ele tem que banir uma carta, caixa e tudo, tem toda aquela palhaçada dele, né? Mas é uma solução pro Vanisher, já que o Vanisher ele só precisa ter um elemento na mão dele, como o Hearth nunca entra no Vanisher, né? Ele só serve porque ele é fogo. Então eu acho que o Espantagarra também pode ajudar. Até mesmo você pode usar o Espantagarra para trazer alguma carta, se você usar o Small World, alguma coisa desse tipo, então no Vanisher dá certo. Agora falando do puro tem algumas coisas que a gente pode ver aqui que eu tô usando, que são essas cartas aqui que eu tava pegando muito deck de trap, mas quando vir um novo pacote, com certeza eu vou fazer isso, ó.
Com certeza. O Nibiru vai ser a carta do momento, porque vai vir muito deck de combo. A maioria dos decks de combo que vão vir, eles colocam o negate muito rápido na mesa. É bem interessante ter isso e bastante interessante ter os Caju ou os Lava Golem da vida. Essa ressalva, esse é o formato do deck que tá hoje, atualmente, meu. Vou mostrar dois replays para vocês e eu vou dar uma ressalva em cima deles. Então bora lá. Vamos lá então, galera. Vamos começar aqui. Eu vou contra o deck de Sword Soul. E percebam que essa mão aqui é uma mão de segundo turno. Se eu tivesse vindo em primeiro, eu já ia ter passado. Mas vocês viram como é possível isso, né? É muita coisa que a gente pega e não vale tanto a pena a gente ter. Aqui é um Sword Soul. Eu lembro que ele entra com Starter, eu nego o Kaesh, e depois eu dou o C-Max. Então a C-Max passa aqui. Então... ele tava brincado. Eu também tava brincado, ó. Eu passo também. Esse Sword Soul aqui tava muito estranho, a formatação dele, né? Porque ele tinha poucos TI. E ele tinha umas cartas meio estranhas do Sword Soul, né? O Sword Soul costuma funcionar muito mais com TI. Ele usou o Long One, dou o C-Max, porque o Long One vai entrar, né? Long One entra. Faz a ficha, pega outra carta. Ele vai e faz o Supremo Sinistro, né? E ele seta uma carta e vaza. E aqui eu já peguei o Cajuzinho, né? Então aqui a gente já vai conseguir fazer bastante coisa. Não sei quais são as duas cartas dele, então a gente vai tentar forçar as duas cartas dele. A primeira coisa que eu vou fazer é tirar esse bicho. Tiro ele. Coloco o campo pra gente pegar um follow-up. Pego o Espantagarra. Por que eu pego o Espantagarra? Porque eu já quero fazer Utopia. E para fazer Utopia eu preciso ter pelo menos no campo 3 monstros. Tirando o Shangri-La. Né? Porque o Shangri-La tem que estar no campo. Já tem que ter dado seu efeito. Já tem que ter resolvido. Por quê? Com o Shangri-La e o Ferrir vai trazer o Hearth vai entrar, vai jogar a trap vai bater no Shangri-La, o Shangri-La vai trazer o Ferrir vai entrar, e aí eu tenho dois corpos, então ali eu já consigo fazer o dragão armado. Faço o dragão armado, depois eu faço o Utopia e depois eu faço o Draco, o futuro Draco, né? O F0. E aí pro final eu faço o Hearth. Caso eu queira alimentar o Hearth, eu tenho que colocar o Hearth antes de fazer o primeiro F0, porque aí eu já fico com duas matérias com o Hearth, né? Então vamos lá. Coloco o unicórnio é feito, trago outra Teose, porque só tem a Teose agora no deck, né? Usa a Teose é feito, trago o Ferrir vem, aí dá efeito, trago o Shangri-La, venho, dá efeito de novo, aí tá com o Ferrir, né? Ferrir vai voltar pra cá. Aí como o Shangri-La deu efeito, o campo dá efeito, destruiu a carta, dá permanence. Beleza, aí eu coloco o Spot H. Quando eu espetei aqui... Nossa, deu uma engasgada aqui no jogo agora. Até travou a tela. Aqui, eu percebi que ele tinha alguma interação comigo. Eu não sabia se era Nibiru ou se era alguma coisa aqui, né? Que ele tinha que fazer, não sei o que. Aí eu falei assim, beleza, se for Nibiru, eu vou fazendo o combo normal aqui, vou passar pelo F0. Na verdade aqui, ele espera eu fazer o primeiro F0, né? Pra tirar tudo. Aqui eu fui precipitado, eu queria alimentar o Hearth e não precisava fazer isso, né? Mas eu tô com bastante card follow-up, tô com Preparation, tô com Nascimento, tô com Lava Golem, tô com Maesh e tô com C-Max. E só tem duas cartas na mão, e uma delas é o Nibiru. Então aí a gente começa. O efeito da Teose, trago até minha mão. Venho, eu faço o Hearth, porque quero alimentar o Hearth, né? Faço dragão armado.
Dragão Armado é feito. Tira uma matéria, destrua a carta dele. Vai. Hearth chupa uma carta. Beleza. Faço o F0. F0 entra. E aí, quando ele dá efeito, ele dá efeito no Nibiru. Que aí o Hearth teria 3 matérias, né? Nibiru vem. Entrou. Aí ele coloca a ficha aqui. Aqui eu uso Nascimento. Nascimento é feito. Trago o Fenrir. Bato. Bano a carta com o Fenrir. Bato nele e passou. Aqui, galera, o que aconteceu? Tá vendo como o deck é frágil? Porque assim, eu consegui passar com um campo razoável, mas se ele pega um follow-up, a gente tem o Cemax, a gente tem a Ashe, a gente tem um follow-up aqui, né? Tem o Preparations. Preparation eu coloquei aqui porque eu poderia trazer o Unicórnio novamente, né? Mas também não precisava ter colocado ele aqui agora. E aí ele vai. Saca, ele saca o confronto justo. Aí ele vai dar o confronto justo. Lembrando que o confronto justo ele bane as cartas de face para baixo, faz down, né? Então eu não posso banir o token. Porque o token ele não pode ser banido de face para baixo. Não existe token de face para baixo. Não consegue dar um livro da lua no token. Então o token não consegue virar. Então, e também não pode ser banido. Ele pode ser banido, né? Mas não pode ser virado, né? Então eu tenho que tirar todas as minhas cartas e só fica o token. Aí dá o preparation dele. Aqui era perigoso, hein? Se eu não tivesse essa Ashe, ia ser muito perigoso, porque ele ia trazer o Tayal ia dar efeito. E aí ele podia fazer ou o Grandmestre para trazer alguma carta, né? Ou ele poderia fazer o Bashia, né? Que tira a carta. Provavelmente ele ia fazer o Tayal ia fazer ou o Draco, né? Aquele Draco lá de rank 8, ou ele ia fazer o Espadal mesmo, o Grandmestre, né? Aí o Grandmestre ia trazer uma carta e tudo, podia trazer até o Blackout. Aí eu nego. E aí aqui eu já começo a calcular. Aqui eu não posso passar o próximo turno pra ele, porque se ele pegar uma carta, der um top deck, eu tô ferrado. Então aqui eu já falei, eu tenho que sacar uma carta boa, né? Ou eu bato com o token mais o Cemax. Eu saquei em permanência. Levanto o token, coloco o Cemax. E aí o Cemax vence esse jogo. Aí vocês viram que ao decorrer do duelo, não foi a engine do Caxina ganhou, né? Tomou Nibiru e tudo, mas não é aquele deck que você fala assim, puta, tomou Nibiru e volta. Decks que era assim, tipo Adamantipator. Adamantipator ele era dessa pegada. Ele tomava Nibiru e ele voltava do Nibiru. Dragon Link também. Ele voltava do Nibiru também. Tem vários decks, vários. Lily Dusk, Tribigage, na época do auge do Tribigage. Spadal também já tomou Nibiru e voltava. São decks que tem um follow-up muito alto, né? Decks muito alto de follow-up, volta com o Nibiru. O Caixa, ele não consegue passar pelo Nibiru tão bem. E o Nibiru vai ser uma carta usual por muitos games. Vamos lá, galera, então. Aqui a gente tá com um deck de pêndulo, né? Um deck pêndulo. E aqui eu vou fazer a jogada padrão. Vou fazer do mesmo jeito. Vou passar com Hearth e Utopia. E aqui qual é o problema? A gente toma um TTT. Né? A gente toma um TTT aqui. Quando eu tomar o TTT eu já vou me despedir de vocês. Porque aí o duelo fica muito longo. Então, ele vai. Aí eu vou. Ele não tinha nada pra me parar, né? Ele só tinha engine na mão dele. Vou, aí faço o Shangri-La. Dragon, é mais interessante deixar o Shangri-La no campo, no lugar de você fazer o F0. Mas o Shangri-La ele é só porrada. Eu preciso de alguma coisa que defenda meus moços, né? Que dê um negate. O Castilho ele depende muito desse negócio de negate. Como os moços dele não flutuam muito, a gente tem que ter um negate. Aí coloca os pontos H, faço a mesma coisa. Bano, do efeito. Trago a carta que eu preciso. Faço o Hearth. Hearth entra.
Hearts entrou, faço dragão armado entra, faço com os dois aqui, eu faço o F0, primeiro F0, né? E depois eu faço o F0 futuro, né? Vai, pega uma carta, Ratasha, eu faço o F0 futuro. E aqui pronto, aqui o cara tenta forçar o F0 e consegue, né? Ele dá esse efeito vem, ele entra aqui, aí ele dá o efeito dela dando alvo no meu F0, vou paro ele. O Hearts dá efeito também, né? E aí como ele forçou, o que aconteceu? O Hearts deu efeito dele e aí deu TTT. Aqui o TTT não dá alvo, né? O TTT só fala o que ele vai fazer. Aí eu fiquei com medo dele fazer os Zeus ou alguma coisa desse tipo, né? Para limpar o campo. E aí eu bani o Hearts. Mas aqui, depois que eu vi a decklist dele, porque ele não tem os Zeus. Eu não tinha os Zeus. Mas a minha decisão não ia mudar muita coisa aqui não. Porque se ele pegasse o Hearts, ele ia conseguir banir o F0. Então, no final, o resultado ia ser o mesmo. Eu não ia conseguir passar. Eu vou banir o Hearts, porque eu não queria que ele pegasse o Hearts. Aí deu TTT, pegou. E aí aqui ele começa a estampar, né? Ele começa a fazer como infinito. Como eu não tenho Nibiru, não tenho nada desse tipo, aí eu tomei na cabeça, né? Não consegui fazer muita coisa. E aqui eu perdi, né? Aqui é um duelo que eu já perdi. Vou até acelerar. Aí, galera, então, aí eu vejo esses pontos aí, tá vendo? Não tem muita defesa pro Kashtira. O Kashtira já era um deck sensível. Ele é um deck forte, ele era um deck extremamente forte, mas atualmente com o Ferrir A1 e principalmente o Nascimento A1, acho que o Nascimento A1 ele dói demais. Demais Nascimento A1. Que o Nascimento A1 poderia dar um follow-up maior. Mas no final disso tudo, o Kashtira ele não vale a pena. Então se você tem um Kashtira e não usa ele como engine de outro deck, vale a pena você repensar se você vai usar ele na conta. Porque ele vai ser um deck muito difícil de jogar. Vai ser um deck extremamente difícil de você jogar nos elos altos. Esse duelo aqui que eu tive, ele foi no diamante. Então, cara, vocês veem, eu conseguindo jogar, fazer algumas coisinhas, mas depois eu tomei um retorno. No outro duelo foi a mesma coisa. E a maioria dos duelos que eu tive com esse deck foi nessa pegada. Eu fazia o campo, o cara desmontava o campo com o TTT, com o Nibiru. Então é bem complicado fazer isso. O deck já de Punk Kashtira, ele consegue dar uma engine maior e dividir interação, que é muito mais interessante. Você coloca o Hearts lá, né? Se você passar pelo Hearts, ou você passa com os símbolos que dão um negate maior. Você consegue aproveitar melhor a engine do Kashtira. O Kashtira agora está bem picotado. E eu não duvido que no futuro, ou um pouquinho mais para frente, o Big Bang seja a carta que a Konami bana, né? Só para falar, ó, a gente vai cortar aqui, né? Apesar que o Big Bang não é um AOR, então seria bem mais fácil. Cartas que não vão ser banidas, vai ser a Teose não vai ser banida. Talvez o Unicórnio não seja. O Hearts, cara, eu acho que o Hearts também não vai ser banido agora. Ele não vai ter tanto follow-up pra gente. E o que você acha? Você acha que Kashtira tá bom? Ou Kashtira tá mais ou menos? Você tá jogando com sua Kashtira? Você descraftou Kashtira? Deixa aí nos comentários e eu vejo vocês no próximo vídeo, galera. Fui!